Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez sejam bem-vindos aqui ao podcast da Expansão Existencial, onde nós mergulhamos em temas da alma, da cura, da alquimia do ser humano, da expansão da consciência e com pessoas que se dedicam para o autoconhecimento e dedicam-se para a expansão da espiritualidade, né? Nós sempre trazemos pessoas cuja história de vida envolve em algum momento elas terem tomado uma decisão de procurar um caminho de autoconhecimento, isso mudou a vida delas e também procurar um caminho de expansão da própria existência, que é esse desejo, né, da alma vir trazer. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito querida, muito querida. Estou bem feliz que ela veio hoje, que é a Rosane. Daqui a pouco ela vai falar um pouquinho sobre ela. A Rosane, que é uma pessoa de uma doçura muito grande, de um coração gigantesco, e também, como todo ser humano, alguém que já viveu um bom tempo escondendo esse coração, né? Atrás de uma empresária que tinha sempre muita coisa para fazer e muitos leões para matar por dia, não que não provavelmente ainda tem, né? De alguma forma, mas acho que hoje ela já é amiga dos leões, ou pelo menos está a caminho disso, e que tem uma história muito profunda sobre, de fato, o que ela chama, e que eu também acredito, de um milagre, que tem a ver com o que aconteceu na história de infância dela, a respeito de uma doença física que, ao contrário do que era possível, vamos dizer assim, a fé fez esse processo de cura. Então a gente vai aqui conversar com a Rosane. Rosane, em primeiro lugar, estou bem feliz que você está aqui, tá? Eu sei que tem essa coisa aqui da gente estar conversando, né, tão pertinho e tal, mas eu queria que você soubesse que você é muito bem-vinda. Eu já ouvi algumas das suas histórias e eu sinto que as suas histórias precisam ser conhecidas pelo mundo, tá? Você está em casa. Primeiro, eu queria só que você me falasse um pouquinho, onde você vive hoje, o que que você faz, e rapidinho assim, conta um pouquinho do seu contexto de família, para as pessoas te conhecerem um pouquinho. Primeiro, Nicolai, eu tenho uma gratidão imensa por você existir, por fazer esse trabalho, pelo despertar que você traz para todos nós. E é um grande prazer estar aqui e uma honra também estar do teu lado. Muito obrigado. Eu sou a Rosane, lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Passo Fundo. Hoje eu moro em Passo Fundo, sou mãe de 2 filhos, sou casada com o Gustavo. E hoje eu divido um pouco da minha rotina entre a empresa, entre a dedicação de casa e a dedicação de me conhecer e me reconhecer nesse mundo. O que que colocou você, Rosane, no processo de autoconhecimento? O que que fez você mergulhar aí nessa estrada? Não só você, como Gustavo, seu marido também. Mas você, o que que te botou nesse? Quando eu, com- depois de alcançar algumas coisas, na empresa, nos negócios, financeiramente, eu começo a me sentir sem felicidade. E a sensação de ingratidão por ter conseguido e não ter a felicidade. E então eu começo a buscar alguma coisa que eu, naquele momento, não sei o que é. E aos poucos eu vou encontrando um caminho, vou sentindo um cheiro, vou indo, e parece que tem uma guiança que vai te levando você até esse momento que eu me encontro hoje, que eu acredito que terão muitos ainda, né? E, e você fala, né, de ter conquistado um bom momento na empresa, de ter construído, né, uma empresa sólida, saudável, mas eu sei que na tua história não foi sempre assim, né? Que você já passou aí por muitas dificuldades e teve que foi necessária muita fé, muito esforço para atingir, né, essa prosperidade, que inclusive acabou chamando por uma necessidade de uma prosperidade espiritual, se é que a gente pode falar assim. Conta um pouquinho aí da sua trajetória, de alguns dos grandes desafios que você teve que fazer para chegar nesse lugar. Bom, Nicolai, é, eu vejo assim que para responder essa pergunta eu preciso ir lá na minha infância, né? Claro. Quando eu fico doente dos 7 para 8 anos
E na época era muito escasso os recursos e morando muito longe de tudo também, a doença vai se agravando e não vão encontrando a solução para a doença. Em que cidade você era da zona rural? Lá, Ah, sim, só obrigada pra por gente. perguntar, claro. Eu Não, sou natural do município de Davi Canabarro, é um município pequeno, hoje tem 6.000 habitantes, e meus pais são da roça, né? Então era mais difícil ainda o acesso. E quando a minha mãe vê que ela pode perder a filha, porque isso teve bem, no desespero, ela faz uma promessa. Ela faz uma promessa do lado da nossa cidade. Tem uma cidade do sul e lá tem um padre que ele é muitas pessoas visitam e tem uma grande romaria que acontece todo ano, onde milhares de pessoas vão. E isso sempre foi desde o começo. Isso já são mais de 30 anos. E a minha mãe faz uma promessa, quando o médico fala assim: "Acho que vamos ter que amputar a perna da sua filha". Então, ela vai caminhando por 15 quilômetros da nossa casa, da roça, até São Domingos do Sul, no jazigo desse padre, e ela vai rezando e eu vou de ônibus nas costas da minha irmã. Isso é uma coisa importante de falar, porque por vezes a gente é carregado, né? Não só fisicamente, né? Mas é importante lembrar quando a gente é carregado que são anjos na nossa vida. você Eu- não andava na época, né? não, não, eu não andava. Era osteomielite, era a doença. E a osteomielite é como se fosse uma cárie que come o osso. E quando foi descoberto, já não tinha quase mais osso. Então, na tentativa de salvar, o médico raspa tudo e fica uma pelezinha. Então, tem que ter um gesso ali para ele não quebrar de fato. E ali não estava se recompondo. E quando ele chama para fazer a amputação, a minha mãe faz mais uma cirurgia para possivelmente a amputação em seguida. E a minha mãe me disse para ficar bem tranquila que num sábado ela faria esse trajeto rezando e pedindo para que houvesse um outro caminho, né? Que houvesse a cura. E eu vou nas costas da minha irmã de ônibus, a minha mãe vai a pé, faz 15 quilômetros sem nada nos pés, vai, passa o dia em oração, eu volto e à noite, 10 horas da noite, ela chega em casa. E a minha mãe, uma pessoa de muita fé, uma espiritualidade muito grande, ela sempre tinha certeza quando ela fazia uma oração que ela seria atendida. E ela manda eu erguer minha perna, uma perna com uma ferida grande, um buraco grande no meio da perna e uma infecção ao redor, assim, um vermelhão, né? Aí ela diz: põe tua perna aqui na cadeira e nós vamos derramar uma água. E ela pegou uma garrafinha de água que ela tinha e ela começa a derramar nesse lugar. E nessa hora acontece o milagre. Nessa hora acontece o milagre. Eu vi a minha mãe fazendo, eu não senti o que ela sentiu, obviamente, ali, mas ela levanta as mãos e ela fica por um tempo recebendo alguma coisa. E ela grita para os irmãos que estão deitados: levantem, venham ver, nós alcançamos uma graça. E todos levantaram porque ela gritou isso e a gente, na hora que eles chegaram, o vermelhão, enquanto a água foi vindo assim, o vermelhão foi puxando, e nós ficamos ali num tempo, naquele êxtase, né? E voltamos na semana seguinte, na cidade de Nova Bassano, tinha um especialista de ossos lá, e o especialista bateu o raio-x e chegou e disse para minha mãe assim: mas qual milagre vocês fizeram? E atrás tinha assim: Deus é o médico dos médicos, e ela disse: ele fez o milagre. E ele pede para fazer um novo raio-x e novamente não foi mais necessário cirurgia. Então, a fé, essa conexão com algo maior, é uma coisa que eu trago muito desde a infância, toda a minha família, assim, e eu vejo que ela é fundamental para chegar nesse lugar onde eu estou hoje. Como é que foi, para uma menina, né, passar por tudo isso? Ter a família parando tudo para cuidar, as pessoas, os familiares tendo que levar nas costas, a questão dos amigos, a vergonha, os medos, enfim, eu imagino também que isso deva
parar um pouco como é que era o ambiente ao redor e como é que foi para você atravessar isso, seus sentimentos. Sim, agora enquanto você fala, assim, vem uma volta lá para esse lugar, porque há muito tempo eu fiquei sem me permitir sentir isso, né, só encarei como uma coisa que aconteceu na vida, mas há uns acho que isso faz uns não fazem nem 10 anos que eu permiti contar a história, para mim mesma, né, porque foi muito triste. Foi muito triste, porque eu queria ser agradável para os meus pais. Eu queria dar orgulho para eles. E muito pelo contrário, eu me vi dando muito trabalho para eles. Eu vi meu pai perdendo as coisas dele, tendo que vender para poder pagar tudo o que precisava para me salvar. E ele não mediu nenhum esforço, nunca. Uma coisa interessante foi que numa das maiores cirurgias, não tinha telefone, e ao menos na minha casa, e o meu pai faz um bilhetinho e escreve assim: amanhã a Rosane vai fazer mais uma cirurgia, façam orações. E ele manda pelo ônibus e o ônibus passa na frente de casa, para e leva o bilhetinho lá para dentro de casa. E daí eles reúnem muitas pessoas lá para fazer oração. Então gerou uma união em toda aquela comunidade e em muitos lugares que até hoje eu ainda nem cheguei a todos para agradecer. Eh, mas eu busquei inconscientemente, eu acho, uma força muito grande e eu criei um bloqueio com tudo aquilo que estava acontecendo e eu me mostrei sempre muito forte. E eu vejo que isso foi importante também para eu conseguir passar por aquele momento, né, porque era muita dor. A osteomielite é uma dor gigantesca, nem é possível, ainda bem que a gente não consegue sentir a dor quando pensa nela que já passou, né, mas é uma dor muito grande, e a dor sim de perder os colegas, de perder a escola, porque o ano se foi, a turma foi para frente, eu fiquei, me desconectei. Então sim, foi realmente difícil, foi difícil sim, ver a família, ver os irmãos tendo que se revezar, troca de largar de emprego para estar em casa comigo, para me carregar, ver a dificuldade financeira de pagar as coisas, a vergonha porque eu precisava andar nas costas dentro do ônibus, coisas assim muito naturais, como ir no banheiro, por exemplo, como receber uma comida na boca, como se dar banho na frente de todo mundo, porque é isso que acontece dentro do sistema, né. Você não tem ali, não tem sempre uma reserva ali para você, né, você está ali no meio de todo mundo e na hora que vem o banho você tem que estar aí e vamos lá, né. E toda essa questão de se ver doente e ver que precisa ser bem cuidado, né, e que na verdade é tão difícil ser bem cuidado, né, com a doença, com pouco dinheiro, com tudo isso, acaba anos na frente se tornando de certa forma a sua profissão, né. Você cria uma empresa de muito sucesso, que não existia num conceito, para que ela possa dar acolhimento e conforto para aqueles que são doentes e que precisam, né, ser atendidos, ser cuidados, mas não têm condições para fazer isso. Da onde que vem isso, Rosane? Como é que se transforma uma dor e uma dificuldade entende uma necessidade, vê que ninguém está olhando para ela e faz virar uma empresa de sucesso? É, sim, realmente hoje para mim faz todo sentido eu ter passado pelo que eu passei e eu sou muito grata por ter passado pelo que eu passei. Primeiro, porque nós nos mantemos muito unidos até hoje na família e eu acredito que aquilo serviu também para a nossa união até hoje, porque se criou uma proteção, uma amorosidade, um desprendimento, o pai mostrando que é possível se desfazer de coisas quando a causa é maior, salvar um filho.
a minha mãe mostrando que não importa o que aconteça na vida, a fé, ela nos tira de qualquer situação, ela sempre deixou isso muito vivo em nós. E os irmãos também, que fases são assim, e que família é isso. E isso é o que nós temos para nós hoje. Isso já fazem quase 40 anos e a gente consegue manter de verdade esse carinho um pelo outro. E na vida, é o que eu digo, se você está presente e conectado, a oportunidade de servir, de botar a tua missão no mundo, ela está em momentos que se você não estiver conectado, você não vai perceber. Então, quando eu recebo a ligação da minha mãe para acompanhar o meu tio doente e eu estou num momento, no pior momento da minha vida, no mais escuro, no que eu acho que eu tenho menor valor no mundo, que eu dei tudo errado, que não tinha mais saída, eu estava quase já conformando com que eu ia passar uma vida de escassez, de Que dificuldade. além da doença e que hoje, se não me engano, tem até um processo para reconhecimento de milagre, você também enfrentou falência, né? Fome, quase fome, pelo menos. Tudo nessa Sim, época. exatamente isso. É, que bom que você falou, porque é, esse é um milagre extraordinário. Ele foi visto com os olhos. E eu vi a minha mãe fazendo isso no hospital para uma outra pessoa também. 2 vezes na minha vida eu vi minha mãe fazendo, sentindo o que ela sentiu. E esse milagre está em Roma, aguardando a beatificação desse padre, Monsenhor João Benvenu, que Monsenhor João Benvenu tem uma frase linda que é assim: o entusiasmo é o segredo do êxito. Ele é o protetor das nossas casas, que eu já vou falar, né? Então, em todas as casas da minha empresa, tá lá a imagem dele e essa frase: o entusiasmo é o segredo do êxito. E sim, para mim é um milagre. Para mim, através da minha mãe, eu estou aqui pela fé, pela oração, por algo maior, né? E depois, então, aos 18 anos, eu tenho de novo essa doença. Passa um tempo ali, né? Eu trabalho na saúde já, trabalho num hospital aos 18 anos. Aliás, eu já trabalho há 30 anos na saúde, olhando para trás ali. E essa doença volta, então, passando a adolescência ali. E, de novo, eu me pergunto, né? Mas o que será que eu tenho que incomodar ainda? E como que essa experiência toda, que poderia ser uma vitimização, faz nascer a Serprev, a sua empresa? Aonde que vem isso? Quando eu estou nesse negócio muito difícil ali, onde eu estou em estado de falência, que vem um pedido para acompanhar um familiar, que vem também a notícia de que ele tem uma doença muito grave e que ele tem pouco tempo de vida e ele precisa ficar longe da cidade dele para um tratamento. E um tratamento longo de 60 dias. E nesse momento, é, uma pessoa que está do meu lado fala de uma necessidade. Fala de uma necessidade para o serviço público. E eu olho ele falar aquilo e eu vejo o meu tio com a necessidade de ficar num lugar e ele não pode pagar. Ele não tem como ir voltar, ele não Precisava sabia se o que fazer, deslocar de né? uma cidade para outra para fazer exame público. Ele precisava sair lá de Davi Canabarro e ir para Passo Fundo, que é onde eu moro hoje, 100 quilômetros, e ele precisava fazer um tratamento de 1 hora por dia. Ele tinha que ir e voltar. E debilitado como estava, ele não conseguia fazer isso. Pagar um lugar também ele não conseguia. E também não tinha onde um serviço público não existia, né? Público não existe até hoje. E então eu chego em casa e falo para o meu marido: esse é o serviço que nós vamos montar. Se a gente quer mudar de vida, esse é o serviço. Sem eu pensar,
a causa era muito grande, mas muito grande. Vamos atender as pessoas que não têm aonde ficar durante os seus tratamentos e que elas não precisem pagar. Então, esse é um serviço que a gente vai montar e vai oferecer para o setor público. Então, a gente. E hoje vocês cuidam de quantas pessoas todo dia e quantas cidades? Como é que vocês cuidam dessas pessoas para elas não terem a experiência que o seu tio teve lá atrás? Sim, hoje nós atendemos em torno de 5.000 pessoas por mês, a Servipref, com muita graça, assim, eu posso dizer que são muitos lugares, são algumas casas em Passo Fundo preparadas para acolher, e isso, por isso foi muito importante eu passar por aquilo lá atrás, porque eu faço pouco sozinha, né? Mas as pessoas que estão comigo carregam o que eu tenho. E nós temos na capital, lá do Rio Grande do Sul, são 2 espaços bem grandes, e em algumas regiões que são referência, né? A saúde, são grandes ou pequenas referências para as altas complexidades. E é nesses lugares que nós estamos. Então, 5.000 pessoas são muitas pessoas. 5.000 são 50.000, porque tem as famílias por trás, tem o motorista, tem o sistema. E então, onde começou com uma prefeitura, hoje nós atendemos quase metade do Rio Grande do Sul, que são quase 500 cidades lá. Então, eu posso respirar muito fundo, porque é uma gratidão muito grande de colocar o meu servir dessa forma. Por nada ela é uma empresa de acolhimento e ela é reconhecida como a maior do país. E deixa eu te perguntar uma coisa. E sim, né, de certa forma, a sua natureza de querer transformar a tua dor no- numa expansão da sua existência, num serviço, num chamado, e aí ter tantas essas milhares de pessoas aí todo dia com mais dignidade, com mais cuidado para o serviço de saúde. E ainda assim você continua, né, o teu caminho, é como se tua alma fosse te chamando ainda para mais autoconhecimento, para mais processos. Em algum Uhum. momento você chegou aqui, né, na nossa escola aí, na expansão existencial, no Nicolai e tudo mais. O que que foi essa chegada até aqui? O que que de alguma forma a experiência aí de nos encontrar, o que que ela traz para o seu processo de autoconhecimento, para o seu momento de vida, nessa história bonita que tem aí? É, a sensação que eu tenho é que quando eu organizo esse sistema de acolhimento e que ele é bem grande e que eu reconheço que as pessoas são acolhidas e que ele está funcionando, parece que eu posso sair um pouco de cena dali, porque outros continuarão, e eu posso buscar a cura de todas as minhas dores, enxergar todas as coisas que eu deixei escondidas e que eu achava que elas já eram perfeitas. E foi perfeito como foi. Mas dentro de mim nunca era necessário tocar nelas. E quando eu começo a olhar para elas e começo a reconhecer e ser grata e falar delas, e eu percebo que falando delas e acolhendo elas, outras pessoas se conectam e começam a se curar também. E então, abrindo a minha história, contada dessa forma, eh, não sei se a palavra é ressignificando, se é curando, se é aceitando, se é dando espaço para ela, de uma forma muito simples, de uma forma muito simples, me parece que nada é extraordinário. Eu começo a ficar muito feliz, presente, recebendo milagres todos os dias. O enneagrama, quando o enneagrama chega em nossas vidas, ele faz uma espécie de milagre, porque eu compreendo o que minha persona faz, o que do meu marido faz, e eu começo a aceitar e não cutucar na ferida do outro. E isso para mim é milagre, é viver em harmonia. E chegar aqui no instituto
Eu sempre falo isso para você, né, Nicolai, que a gratidão que eu tenho, eu posso viver 1 milhão de anos e, e talvez eu nem consiga expressar ela, porque para mim você é um salvador de almas, o Instituto é salvador de almas, põe a nossa alma no lugar certo. E isso é um milagre. Uhum. Esse ano você topou um grande desafio, que foi participar da mentoria, Uhum. que é um processo de um ano, semanal, intensíssimo, que vai lá no fundo e revira e busca. E foi um ano bem desafiador para você nesse lugar. Em alguns momentos do tempo, eu te vi assim, se reinventando. Como foi, o teu processo? Que dragões apareceram aí no meio do caminho? E como ele está hoje, né? Depois desse um ano de tanta transformação. Em primeiro lugar, eu acho que participar de uma mentoria com você é uma oportunidade incrível e única. Acho que é um privilégio ter participado, estar próximo a um ser que se dedica tanto à nossa transformação. Quando eu comecei a mentoria, eu achei ela muito exigente, assim, muito mental, e eu queria desistir dela, né? Tinha muita vontade de desistir. É, mas quando algumas coisas foram acontecendo e que eu comecei a olhar para dentro de mim e me reconhecer diferente, comecei a aceitar o processo e não em querer compreender tanto sobre as personas, sobre identificar, eu comecei a querer me entender de verdade, desde antes de eu nascer, desde outras vidas. E eu chego hoje, assim, olhando que isso não aconteceu só comigo. É um processo que ele é tão incrível e tão transformador que ele transformou meu sistema. Ele transformou os meus irmãos, influenciou lá com eles. É, eles também estão tratando as dores deles. A minha empresa, os nossos negócios, os meus filhos e a forma como eu me vejo hoje na entrega de um outro servir, de um outro servir mais simples do que todos os que eu já estive entregando, ou seja, trabalho, enfim, né? Hum, Então, transformar todo o nosso meio não é milagre? é, é sim. Um milagre que, de certa forma, a gente dá espaço para eles, né? A gente diz que o milagre não é operado, ele vem de algo maior. Mas a gente precisa dar espaço para ele, né? Tem uma oração que eu faço todo dia. E eu e a Thaís temos essa, minha esposa, às vezes a gente aprendeu com um querido amigo também, o Miguel. Eu aceito, recebo e agradeço por todos os milagres em minha vida. Então, sempre que a gente recebe alguma coisa, qualquer coisinha simples, boba, eu aceito, recebo e agradeço todos os Lindo. milagres em minha vida. A gente vai dando espaço, né, para esse sobrenatural tão simples. E assim, uma das coisas que surgiu na mentoria e tem sido, né, eu vejo que ela está vindo à tona, um espaço da tua alma ainda mais fundo, é um chamado de voz, né? Um chamado para que a sua voz, a sua fala, a sua história, história de fé, de superação, de amorosidade, venham para o mundo. E existe, me corrija se eu estiver errado, também um chamado para que essa voz inspire mais mulheres. Como é que tá esse chamado aí dentro? Já foi atendido? Tem mais alguma coisa? O que que parece que estão dizendo? Ei, ali na esquina vai ter mais coisa ainda para você fazer ou falar. O que que você sente que vem aí pela frente? Que chamado é esse?
sim, eu vejo que sim. Eu vejo que sim. É, a mulher, o feminino que está em mim, que há pouco tempo eu reconheço, recebo e honro ele. Sim, eu me conecto com elas e esse é um trabalho que eu acredito que é extremamente transformador. Me parece que a mulher tem o poder de curar a casa inteira. Hum, E, e eu estou nesse caminho. Eu não tenho total domínio dele, mas também é nessa leveza, é nessa simplicidade e é através dessa história de superação, de aceitação de todas as coisas que aconteceram desde a minha infância até agora e que eu acredito que eu posso contribuir nessa transformação de muitas, que se assim como não tivesse tido uma freira que passou na escola onde eu estava e tinham 500 alunos, e ela disse, isso eu tinha 11 anos, e ela disse: alguém recebeu um chamado para vir estudar na nossa escola, no colégio, e eram irmãs carlistas, escalabrinianas, que trabalhavam com o acolhimento de imigrantes. E tinha 500 meninas lá nessa escola, era muito grande, e eu não sabia o que que era um chamado, mas eu fui. Eu fui por 2 anos, fiquei estudando lá com elas, aprendi muito sobre tudo, lá se aprende sobre tudo, e não pude continuar por motivos financeiros, eu não pude continuar lá, mas foi um despertar, e me parece que assim eu posso chegar em lugares aonde ninguém chega, e eu posso dizer para elas alguma coisa que vai despertar elas de certa forma, de viver uma vida melhor, ou de se posicionar, ou de se curar, ou de se aceitar, enfim, são muitas hum. coisas lindas que tem para acontecer, para brilhar também. E o que que você sabe, assim, que tá te chamando então para fazer com isso? É para falar para elas mais, ou é através de palestra, ou até mesmo aqui, da internet? O que que você sente que está te esperando aí? Sim, hoje já dentro do nosso trabalho, né, eu já tenho a oportunidade de chegar até elas de uma forma presencial. Se eu trabalho para 200 municípios, são 200 grupos de mulheres e isso são milhares de mulheres, né, que elas já estão à minha espera, já está pronto, o caminho já está feito. E sim, ainda é um desafio. Ainda é um desafio fazer de uma forma virtual, mas se é para levar para o mundo, que feliz, né? Que honra, sim. Estou a serviço. Estou a serviço. Hum. Te convidar para respirar um pouquinho, só fechar os olhos aí, já está bem conectada. Mergulhar, isso, lá no coração, soltando os ombros, chegando lá no fundo desse espaço muito delicado, muito doce e muito profundo, de um amor assim que quer de fato expandir e levar muita amorosidade para o mundo. É um chamado da tua alma, do teu coração para ele se fazer. E eu te pergunto, Rosane, aí sem pensar, hein? O que é sobre a sua missão de alma? A que está te chamando agora nesse momento mais, que você lá no fundo sabe, mas que até hoje nunca teve coragem de falar tão claramente. Qual que é a sua missão de alma? É sobre a potência do amor. Te convido a abrir os olhos e falar para mim. Qual é a sua missão de alma? E fazer o que sobre a potência do amor? Botar na nossa história. Como assim? Eu olhar para a minha história e botar amor em cada fase que eu vivi, Hum, em cada pessoa que passou por ela, mesmo que ela tenha feito rasgos,
alguma coisa ficou. Era necessário passar por ali, porque se eu fiz escolhas que não foram as melhores, com amor é possível deixar mais bonito. Como fazer então para ajudar mais e mais pessoas? Que essa é uma necessidade simplesmente do planeta inteiro. Colocarem amor, mais amor nas suas histórias. Lembrando elas, é, despertando elas para como elas estão contando as suas histórias e mostrando que a minha não foi perfeita, que hoje eu conto ela nessa leveza e nesse lugar que eu tô, mas que por muito tempo eu não contei ela assim. Por muito tempo eu me vitimizei, achei que eu era uma grande desgraça, aquela que não tem graça, foi privada da graça. É importante que as pessoas então contem as suas histórias. Elas precisam olhar para essa história de uma forma diferente, colocar o amor primeiro e depois contar. O que você imagina que pode ser curador? Ela vinha em partes, né? Ela vinha em partes, porque quando você não tem consciência nenhuma de que existe uma cura, eh, se leva muito tempo, né? Primeiro para você contar ela, que você acha que não precisa mexer nela, né? Você às vezes nem lembra que partes dela existem. Então, eu me conecto com elas, me parece, através da minha fala, eu ajudo elas a buscar as partes que não são lembradas, as partes que ela não quer, as partes que ela tem vergonha. Para mim, aonde está a minha vulnerabilidade, está a minha força. E se ela é para mim, ela é para as outras mulheres, que nós temos muitas vergonhas das nossas histórias. Muitas vezes, principalmente mulheres, né, sofreram aí tantas injustiças, violências e até mesmo em casos como assédios e outras coisas, acabam tendo vergonha de si mesmo, mesmo sendo elas as vítimas de alguma forma. E a gente não pode mudar a história como ela foi, né? Mas a gente pode recontar essa história a partir de um lugar, né? Não é o que aconteceu, isso não pode ser modificado, mas o que nós fazemos com o que aconteceu. E eu sinto que essa inspiração e até uma capacidade para ensinar as pessoas a olharem para suas histórias, em primeiro lugar, aquilo que estava esquecido ser trazido à tona, relembrado, inclusive o mais difícil, a maior dor. E aquilo que também é belo, que às vezes é esquecido junto, né? Mas transformar a sua maior dor na sua maior fortaleza. Uhum. E essa é uma cura espiritual. Aliás, eu diria que é a própria definição de uma cura espiritual, de certa forma. E eu queria te agradecer por isso. Em 2018, 2017, 2018, eu participo de um evento e, e de muitas mulheres. E lá uma mulher se levanta e conta que quando ela tinha 8 anos, ela foi abusada. E ela, além da experiência horrível, ela desenvolve uma compulsão por sexo. E que então ela começa a ser apedrejada e rejeitada, enfim, tudo que pode acontecer. E então ela entende que comendo muito, ela compensa. E ela ganha uma obesidade severa, mórbida. E quando ela estava querendo achar um modo de não viver mais, chega a terapia nela de alguma forma. E ela faz esse caminho.
de aceitar, de reconhecer e entender que não foi culpa dela. E com isso, ela começa a trabalhar com outras mulheres e ela transforma a maior vergonha dela na maior força. E hoje ela é uma mulher que trabalha curando outras mulheres que passaram por essa situação. Então, na minha jornada, aconteceu isso. Eu também, não me lembro bem assim, se era 6, 7 anos, também passei por algum tipo de abuso. E eu vim mexer nisso durante a mentoria, né? Eu também achei que estava tudo bem. Mas quando eu entendo que a culpa não foi minha, eu crio uma força, e eu passo a deixar isso num lugar bem bonito, num lugar bem bonito. Que eu não perdi a minha infância, eu não perdi a doçura da criança. E então, esse também vai para um lugar de, através da minha história, mostrar que não foi só comigo, que não foi só com ela. É, transformar a sua maior vergonha na sua maior fortaleza e numa forma de servir o outro para que ele não tenha que passar por ela. Eu acho que quando eu ouço as suas histórias, eu ouço essa mesma coisa em todos os lugares, seja na Servprev, na sua empresa, quando você transforma a vergonha, né, de ser carregada nas costas, de certa forma, e não ter a dignidade ali de ser, não ter a infraestrutura mesmo para uma dignidade, e hoje você cuidar disso em milhares de pessoas, é quando você pega uma violência feminina de alguma forma e transforma numa voz que dá para as mulheres curarem isso. Então acho que você tem esse pau mágico aí de transformar a vergonha em milagre. Amada, Maravilhoso. uma última coisinha, queria já te agradecendo muito, mas eu queria que você dissesse assim, né, aí para essas pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo aí em algum momento do tempo, aqui as pessoas aqui te vendo, se você pudesse dar uma dica para elas, uma fala, uma mensagem que te vem do coração aí, o que que te vem hoje agora como mensagem? O amor só tem 4 letrinhas e ele é tão curtinho e ele faz uma diferença extraordinária nas nossas vidas. Mas não o amor, aquele que a gente fala, o amor, o amor. O amor de verdade, aquele amor que sai lá do coração, porque ele é diferente quando ele sai do coração. Ele se torna tão verdadeiro, mas tão verdadeiro, que desde levantar até ir dormir, tudo se transforma. Então, o que eu desejo de verdade é que todas as pessoas possam experimentar esse lugar tão sutil, tão doce, tão angelical, tão de Deus, e que de fato esse sim transforma as nossas vidas. Rosane, muito obrigado, muito obrigado. Essa conversa vai cura não só nossa alma, da alegria, da leveza, como eu tenho certeza de muita gente que está nos ouvindo agora. E eu queria que você aí que está ouvindo a gente, né, seja aí no seu celular, ou seja no seu computador, onde quer que seja, por áudio, aproveita para pegar o seu Instagram, para encontrar a Rosane lá, que está no arroba Rosani Lorenzetti, Rosane Lorenzetti, com Z, com C. com C e dois T's, e no final. Isso. E também, se tiver alguma dúvida para achar a Rosane, é só entrar em contato com a gente aqui no Instagram, arroba Nicolai Corsini. Então aproveitem para seguir a Rosane, para seguir as falas dela, o trabalho, para indicar, não só quem está aí no Rio Grande do Sul, mas também em todos os lugares aí do Brasil e mais. Então, agradecendo de coração que você possa agora pegar o conteúdo, o campo dessa conversa, fechar os olhos aí também, sentir isso no coração, no cardíaco, perceber o que acontece quando
você deixa as palavras entrarem aí, e eu tenho certeza que esse seu dia vai receber alguma forma de milagre. Você possa dizer: eu aceito, eu recebo, eu agradeço por todos os milagres em minha vida. Aproveite também para ver todos os outros episódios aqui no nosso podcast e que você possa expandir a sua existência, ter uma expansão existencial. E vejo vocês na próxima conversa.